deixar gravando aqui para depois compartilhar. Certo, então nós vamos falar novamente o método de estudo bíblico OICA. Como nós estamos dizendo, esse método ele é muito trabalhado, principalmente nos seminários, em cursos que são cursos bíblicos, eles falam muito desse método. Alguns eles vão variar muito, né? Eles vão trabalhar apenas com 3 letras, alguns até aumentam para 5 letras, isso vai depender muito do estilo, mas o que eu quero trabalhar é esse OICA, porque ele vai, vamos dizer, ele vai pegar toda a estrutura que eu quero trazer para vocês. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar o quê? Nós devemos entender que a Bíblia ela não é feita só de epístolas, ele não é só feita de narrativas, evangelhos, não. Nós temos evangelhos, nós temos narrativas, nós temos profecias, temos poesia, nós temos provérbios, então nós temos uma gama de gêneros literários dentro da Sagrada Escritura. Então, esse método ele vai abarcar e identificar, nos ajudar a identificar em que livro nós estamos lidando, com que livro nós estamos lendo, qual o seu gênero literário. Então, esse método vai nos ajudar muito naquele momento que nós temos, por exemplo, poxa, eu preciso que alguém dê um estudo, não precisa ser um estudo, um estudo avançado de 1 hora, não. Às vezes tem um estudo simples que possa trazer toda essa metodologia que nós vamos apresentar e que você vai trazer e as pessoas vão aprender da mesma forma. Um outro ponto também é justamente na sua devocional, que você está em casa, você lê um texto, você está ali, poxa, como é que eu vou extrair essas verdades desse texto? Então, esse método ele vai nos ajudar um pouco para que nós possamos extrair o máximo do texto bíblico e aplicar para nossas vidas. Então, o que seria esse OICA? Nós chegamos nesse ponto, eu queria observar com vocês alguns detalhes. O que seria isso? Seria que esse aí só foi um alfa, beta, gama, delta, epsilon, são apenas umas transliterações das letras gregas. Não precisa você seguir essa linha, é apenas para você observar o que é importante para que você tenha em mãos quando você vai fazer um estudo bíblico. Quando eu vou fazer um estudo bíblico, eu preciso ter bons comentários. Eu preciso ter bons livros de pessoas que já estudaram o texto e que vão me ajudar na minha interpretação a respeito daquele texto. Então, é importante que você tenha bons comentários em casa. São ferramentas que, no final, eu vou apresentar 2 ferramentas para vocês que eu acho muito importante que qualquer cristão, qualquer pessoa que queira estudar a Bíblia, que queira se aprofundar na interpretação bíblica, deve ter em casa, certo? Então, também nós devemos ter bons dicionários bíblicos para você saber que com aquela palavra que você está lidando, você quer saber o significado daquela palavra, você deve ter um bom dicionário bíblico. Não é o dicionário Aurélio, certo? São coisas diferentes. Quando você tem um texto bíblico, você sabe que o texto bíblico ele não foi escrito em português, certo? Se não foi escrito em português, você deve identificar que ele foi escrito em uma outra língua, em um outro contexto. Então, você deve ter dicionários que falem a respeito desta língua original, no caso grego, hebraico e aramaico. Então, você deve ter bons dicionários bíblicos que vão lhe auxiliar na interpretação do texto e no significado das palavras. Um outro conteúdo importante que nós devemos ter é livros sobre o contexto cultural. Como eu acabei de falar, nós temos um livro, um texto que foi escrito em uma outra época. Então, você precisa entender o que é que acontecia naquela época. Você precisa compreender o contexto cultural, que é totalmente diferente do contexto que nós vivemos. Um outro ponto importante, você pode ter softwares da Bíblia e muitos softwares você tem, tanto para celular quanto para computador. Eu vou apresentar um bem básico que eu uso. Eu vou falar um pouco também de um que eu tenho um desejo muito grande de ter, mas isso aí é uma coisa bem distante. Então, outra ferramenta importante é que você tenha diversas versões da Bíblia em casa, né? NVT, NVI, linguagem de hoje, revista atualizada e entre outras que vai lhe ajudar também e vai lhe auxiliar
nessa interpretação bíblica e, lógico, você deve ter o seu caderno de anotações. Isso é importantíssimo para que você possa ter um bom proveito do seu estudo bíblico, certo? Então, o que seria oica, Jefferson? Me fala aí o que seria oica. Então, eu quero apresentar para vocês aqui 4 passos que você vai ter aquele, vamos dizer, aquele up, né? Você vai ter aquele up nos seus estudos bíblicos, em suas devocionais, é um momento que você ter de compartilhar com a sua família. Então, você vai ter uma ferramenta a mais para o seu estudo e para o seu aprendizado, que aqui nada mais é do que um acróstico, que significa o O, ele é a observação. Nós vamos falar a respeito desse ponto. A letra I, que vai ser a nossa ênfase, é a respeito da interpretação bíblica, certo? O que nós chamamos de hermenêutica bíblica. E o terceiro é a correlação. Como é que o meu texto bíblico tem relação com toda a Bíblia, né? Então, isso vai ser muito importante para a sua interpretação. E, por fim, muito importante para a sua aplicação. Então, nós temos a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação, ok? Então, nós vamos falar rapidamente sobre o que seria essa observação, né? O que seria essa observação? Bom, nós vamos perceber que, como um investigador, você deve ser como aquele que está investigando algo. Você está investigando o texto bíblico, no caso. Mas você, perceba qual é a função do investigador. Eu me lembro muito bem que, quando nós participávamos dos cadetes, né, nós fazíamos alguns testes que eram os fiéis investigadores da Bíblia, o tal do FIB. Eu não sei quantos de vocês ganharam essa medalha, essa honra, né, de poder fazer aqueles testes através de uma observação do texto bíblico e aí trazer uma interpretação, trazer uma aplicação. Então, como investigador, nós vamos perceber que o investigador ele está ali para fazer uma investigação, talvez de uma cena de crime, de alguma coisa que aconteceu num local, e ele é chamado para o quê? Para observar, para tirar conclusões a respeito do crime. Então, o que vai acontecer? O investigador no início. O início, ele vai observar a cena do crime, né? Ele vai lá na cena do crime e observa, por exemplo, tem um furo de bala aqui no sofá, tem uma marca de sangue, tem um fio de cabelo jogado ali no chão, né? Então, ele vai observar isso. Então, como um bom investigador, ele vai observar toda a cena do crime, tudo que é importante para ele solucionar o caso, ele vai observar. Então, assim somos nós devemos ser que nem um investigador. Você vai observar, você vai pegar o seu caderninho, por isso que eu digo, vocês, quando vão para um culto de doutrina, para um culto de jovens, onde vai ter a palavra, qualquer lugar, você tenha o seu caderno. Por quê? Você vai observar as coisas que estão acontecendo, você tem dúvidas, você não anota, depois você esquece. Então, você tem no seu caderno, você vai anotar, vai observar, vai tirar suas dúvidas futuramente. Então, você deve ter o seu caderninho de investigação. Você deve ter um caderno para que você possa fazer as anotações possíveis a respeito daquele texto que está sendo trabalhado, a respeito daquele tema que está sendo abordado. Então, claro, você não sabe tudo o que vai acontecer. No momento, você não vai interpretar o texto, né? Você não vai tirar conclusões do texto, mas você vai observar, por exemplo, palavras difíceis. Opa, essa palavra aqui eu não entendo. Anota a palavra. E aí é o primeiro passo do nosso método, que é a observação. Você vai ler o texto, observar a passagem, vai anotar alguma dúvida, alguma coisa que você percebeu, uma palavra difícil, uma palavra diferente. E aí a observação vai fazer você fazer a seguinte pergunta. A observação ela quer responder essa questão. O que seria? O que é que eu estou vendo no meu texto? O que é que eu estou
vendo no meu texto. Então, qual com relação ao texto bíblico, o que é que você vai fazer? Nós devemos observar o texto bíblico e atentar para os detalhes. É essa a importância de você observar bem, de você gastar tempo na sua leitura. Por quê? Porque você não vai fazer simplesmente uma leitura rápida e você não vai lembrar nem do que você leu, né? Então você vai ler com calma, observar as dificuldades do texto, anotar, porque isso é detalhe. Você não vai interpretar ainda, isso não é o ponto, você vai observar. Então, o que é que eu estou vendo dentro do meu texto, dentro do texto bíblico que eu não estou entendendo? Então, você vai anotar, você vai sublinhar, você vai fazer da forma que você achar melhor. O que é que lhe chamou a atenção dentro do texto bíblico? O que é que você encontrou? Qual é aquela palavra que você não entendeu, aquela palavra que você não sabe? E ali você vai anotando tudo que você puder. Então não esqueça, você aqui é como um detetive. E esta é apenas a primeira parte do seu método, que é a observação. Você está anotando as suas primeiras impressões da cena, não é da cena do crime, mas da cena que você está lendo, da cena que você está trabalhando. Observação, leitura, detalhes, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que é a observação, que responde a essa pergunta: o que é que eu estou vendo dentro do meu texto bíblico? O segundo ponto, então, agora eu vou querer saber sobre a interpretação. Agora, como você é um bom investigador, você vai encontrar o quê? As respostas para aquelas questões que você anotou, né? Por quê? Por que é que está aqui? Por que aconteceu esse fio de cabelo está aqui? Né? Por que tem um furo dentro daquele sofá? Por que tal pedaço de pano da cama está rasgado? Então você vai, dentro das suas anotações, você vai começar agora a procurar respostas, encontrar significados para o que você anotou. Então você começa a desvendar o crime, você vai começar a interpretar o texto. E o texto bíblico, meus queridos, não é diferente. Você vai interpretar ele, você vai analisá-lo agora de forma mais como se fosse um perito mesmo, e você vai trabalhar para encontrar respostas para as suas dúvidas, né? Então você vai interpretar as suas observações, e para isso você vai precisar saber aqui um básico de hermenêutica. Aí o pessoal pode chegar: não, Jefferson, não faz isso. Mas o que é isso? O que é hermenêutica? Então, meus queridos pequenos gafanhotos, não se preocupem. A hermenêutica ela é apenas uma ferramenta, ou melhor, ela é a ciência que nós temos a respeito da interpretação bíblica. E é o que está relacionado à letra I, que corresponde ao que isso significa, né? O que é que aquilo significa dentro do texto? A interpretação bíblica, ela vai procurar justamente qual é a ideia principal do autor. O que é que ele quer, o que o autor queria transmitir com aquela palavra que ele colocou ali, certo? Então, veja que a letra O ela responde à pergunta o quê? Como eu vejo? O que é que eu vejo dentro do texto bíblico? E a letra I responde à pergunta: o que isso significa? Então, o que isso significa? O que essas coisas que eu observei, o que essas coisas que eu anotei, tomei nota, significam? Então, você terá que dar resposta a essas perguntas. Elas não vão ficar no vazio, elas não vão se interpretar por si mesmas, você deve procurar respostas para elas. E aí que vai entrar as ferramentas que eu falei para vocês no começo. Um bom comentário bíblico vai lhe ajudar, um bom dicionário bíblico, um bom mapa geográfico bíblico, você vai lhe auxiliar na sua análise. Então, no final, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessas ferramentas, ok? Que vão facilitar a vida de vocês. Então, a questão da interpretação é o que isso significa. Percebam, não é o que significa para você, não é o que significa para mim.
É o que significa o texto, o que é que o autor quis dizer, qual é a ideia central daquilo que ele colocou ali. Aquela palavra não está ali à toa, aquela palavra não está ali sem sentido. Eu preciso, então, conhecer, eu preciso buscar, eu preciso investigar o que aquela palavra significa. Então, eu vou procurar respostas para essa pergunta. Então, isso é interpretação. Isso é a hermenêutica bíblica que vai ser trabalhado, quem sabe, futuramente, questões básicas. São questões básicas de interpretação, certo? Mas a grande questão é, o que é que isso significa? A letra C ela está relacionada e vai ajudar muito na interpretação, que é a correlação, que é a letra C. O que isso significa, você já deve ter ouvido falar em textos correlatos, né? Você deve ter ouvido falar, olha, tal texto tem relação com outro texto. Isso nós encontramos muito textos do Antigo Testamento que têm relação com o Novo Testamento. E são textos correlatos, ou seja, qual é a relação desse texto com os demais textos da Escritura? E aí vai vir essa pergunta. A correlação responde a essa pergunta. Como isto é esse texto que eu tenho em mãos, esse texto que eu já observei, já tirei, estou interpretando, a correlação vai me ajudar na interpretação. O que é esse texto, como é que ele se relaciona com o restante? Ele não está ali sozinho também no vácuo, ele tem relação sim e vai te ajudar na sua interpretação. Como é que eu consigo entender? Por exemplo, será se isso, vou fazer a seguinte pergunta, será se o que eu estou lendo é uma profecia? Será que o que eu estou lendo é uma narrativa, é uma epístola? Isso eu devo conhecer, eu devo procurar saber com que texto eu estou lidando. Então, em que parte da Bíblia está relacionado essa profecia? Então, você precisa investigar isso. Por exemplo, você encontra em sua investigação que se trata de uma citação da profecia do profeta Isaías. Então, o que você deve fazer é o quê? É ir no livro de Isaías. Você vai ler essa profecia e aí você vai poder entender tudo o que estava acontecendo, tudo que estava ocorrendo naquele período, naquele momento que aquela profecia foi pronunciada. Então, você vai entender o contexto dela para começar a ajudar você na sua interpretação, certo? Então, depois eu vou fazer uma aplicação prática em cima de um texto bíblico para exemplificar isso um pouco melhor, para que você possa perceber como isso vai funcionar na prática. Nós vamos ter uma prática, nós vamos também ter um teste no final, para ver se vocês entenderam um pouco a respeito. Então, nós vamos ver. Nosso terceiro ponto, ele corresponde aqui com a correlação. Ele responde à pergunta, como esse texto ela se relaciona com o restante da Escritura. Como esse crime aqui, vamos dizer, voltando para a nossa ilustração, como é que aquele crime se relaciona com os vizinhos? Como é que aquela cena de crime se relaciona com todo o ambiente que está ao redor? É mais ou menos essa ideia. Então, você, como um bom investigador, você vai investigar tudo que tiver relação com aquele crime, no caso nosso, tudo que tiver relação com aquele texto, você deve procurar conhecer. Então, você vai fazer uma investigação bem profunda para que você possa ter a verdadeira ideia do autor. E, por fim, que não é o fim, nós temos a letra A, que ela é a aplicação. E é interessante aqui porque muitos de nós, eu me coloco também nisso, né? Eu já fiz isso muito. Às vezes a gente pega um texto bíblico, né, na nossa devocional, lê o texto e a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É fazer uma aplicação, né? Nós pegamos e já vamos aplicando e nós vamos exemplificar muito bem isso depois. Então, a aplicação ela responde a seguinte pergunta: o que isso significa para mim? Percebam que antes eu devo entender qual é o significado, a ideia do autor, né? Fazer a relação, fazer a devida interpretação, para que assim eu possa agora dizer, então, de
que isso vai me servir? De que forma prática eu vou poder aplicar isso na minha vida? É isso que o texto está querendo dizer aqui na aplicação. Então, não basta apenas você interpretar o texto para que você saiba o seu significado, não basta apenas você observar o texto e também encontrar a relação que ele tem com toda a escritura, e no fim você fazer uma aplicação, ou no fim você não ter nenhuma aplicação para fazer para você. Então, a última parte aqui do nosso quarto passo é por que a aplicação seria o nosso último passo. Porque você só pode fazer uma aplicação de um texto que você tenha entendido. Você não vai fazer a aplicação de algo que você não entendeu, de algo que você não investigou, de algo que você não observou, não conheceu. Então, você não vai poder fazer a aplicação. Por isso que a aplicação é essencial dentro dos textos que nós estamos estudando, dentro da nossa devocional diária, dentro do nosso culto familiar, dentro de tudo que nós conhecemos a respeito do texto bíblico. Você deve conhecer para poder aplicar o texto. Você deve entender o texto bíblico. Então, o que acontece muito por aí é o quê? As pessoas abrem o texto bíblico, não fazem observação, não fazem, muito menos, não fazem uma interpretação, não fazem uma correlação, e aí acabam fazendo uma aplicação equivocada do texto bíblico. É como se o investigador nem fosse na cena do crime, e ele não observou a cena, ele não fez as suas devidas anotações, ele não procurou saber o significado de ter um fio de cabelo no chão, de porque tinha um furo de bala no sofá, ele não procurou saber de nada disso, mas no final da investigação ele quer dar o pitaco dele, né? É como se fosse a vizinhança, né? A vizinhança, alguém pergunta para o vizinho, o que aconteceu ali? Aí ele diz, olha, aconteceu tal coisa, como se ele estivesse lá, como se ele tivesse participado, né? Como se ele tivesse visto o que aconteceu. Então é mais ou menos assim. Ele não sabe, mas ele mesmo vai dar o pitaco dele para alguém. Então você, como um bom investigador da Bíblia, você, um intérprete das Escrituras, como um cristão sincero que quer entender melhor a palavra de Deus, você, antes de aplicar o texto bíblico, antes de mais nada, você deve entender aquilo que você está lendo. Você deve fazer os passos de observação, de interpretação, de correlação, para que assim você tenha ferramentas suficientes para dizer: agora eu entendi o que aquilo queria dizer dentro do texto. Agora eu entendi o que o apóstolo Paulo queria dizer ali naquela época, e assim eu posso extrair verdades e aplicar para a minha vida. Então, você vai poder fazer uma aplicação fiel, certo? E uma aplicação que esteja de acordo com a intenção do autor. Você não pode fugir, né, da intenção do autor. Você não pode fugir da ideia do autor bíblico. Então, você deve entender o texto bíblico de acordo com a intenção do autor, né? Você não vai dizer, por exemplo, o autor diz que o autor bíblico diz, por exemplo, que o céu é azul. Aí você diz, não, para mim o céu é verde. Então, isso aí está totalmente contra o que o autor queria dizer. Então, se você fizer isso, você tem grandes chances de se dar mal, você tem grandes chances de errar a interpretação bíblica, e você tem grandes chances de aplicar de forma errônea, e as suas chances de uma boa interpretação, as suas chances de uma boa aplicação, elas vão diminuir muito. Agora eu quero ensinar para você, nós vamos agora para a parte prática do nosso método, e aí eu quero treinar com vocês o versículo das Escrituras. Mas eu quero que vocês entendam, né? Vocês podem já deixar suas Bíblias abertas lá no Isaías 53:4. Ok? Vou dar um tempinho, enquanto eu falo, vocês vão procurando. Então, o meu conselho é que vocês não façam apenas com um versículo, apesar de ter os versículos, eles terem grandes verdades, você pode extrair a implicação dos versículos, mas é ideal que você saiba todo o contexto, que você saiba você tire um capítulo para fazer você praticar isso, certo? Você pode praticar isso fazendo um capítulo por vez. Então, isso é o ideal, ok? Você pode pegar, extrair, ou você pode tirar, você conhece aquelas unidades literárias que também fazem parte do texto, você pode extrair elas e dali você
tirar as verdades e aplicar elas da forma que deve ser, da melhor forma possível. Então, nosso texto é Isaías 53:4. E aqui eu já vou logo fazer uma aplicação errada para você, e aí depois você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não, melhor. Eu vou ler aqui o verso com vocês, eu vou passar um vídeo porque acho que a pessoa vai falar melhor que eu dessa aplicação, né? Uma aplicação totalmente errada. Então, o texto diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu vou passar um vídeo para vocês. Eu não consegui baixar, mas eu estou aqui com o YouTube. Olha o nome do. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Sim. Olha o nome do. Uhum. Assuma sua cura. Jesus levou todas as nossas doenças. Oh, glória a Deus. Né? Então vamos ouvir. Que ele fez foi pegar tudo aquilo que nós estávamos carregando e colocar sobre ele. Você já parou para pensar que talvez uma doença que você esteja passando, um sofrimento que você esteja passando, Jesus já levou sobre ele? Ele carregou todo o sofrimento, todas as dores. Muitas pessoas já falaram, mas isso ali foi um ato que Jesus fez na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, ele pagou... Sim, ele fez tudo isso. Mas ele também, a Bíblia fala, que ele fez um ato muito forte, que é pegar todas as nossas doenças e levar sobre ele. Você reparou? O diabo ele é mentiroso. Ele coloca aquilo sobre a sua vida para que você venha aceitar. E Jesus ele fez um ato na cruz que ele liquidou toda a doença. Aqui em Isaías, versículo 4, 5, fala assim, eu vou ler e depois eu vou dar uma pincelada e vou explicar para você algo muito importante. Diz assim: apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. A Bíblia não fala que você vai ser sarado, a Bíblia fala que você está curado. Amém. Então, passa a assumir a palavra de Deus. Um grande erro nosso é esquecer de assumir a palavra. O nosso erro, muitas das vezes, é esquecer o que Jesus fez por nós. Você sabe que o ato que Jesus fez na cruz foi levar todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Não é uma doença que outra por lá, foi todas. Então, a partir desse momento, se você está sofrendo, está passando um sofrimento, uma dor, uma angústia, de repente o médico já até desenganou você, assuma a palavra, meu querido. Determine isso aí. Para Jesus levou essa doença, Jesus já levou essa enfermidade. Tá vendo? Eu estou curado. Faça isso. Ore a Deus. A palavra de Deus diz que ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a partir do momento que você assume isso na sua vida, tá vendo, você começa a agir conforme a palavra de Deus. Eu quero que você, nesse momento, use a palavra. Nesse momento que você assume a palavra. Assim, tá todo mundo vendo? Ok. Vamos lá. Então vocês viram, né? Para eu dizer que eu não estou inventando, o Jefferson está falando besteira, tal. Tá aí, vocês viram alguém que fez uma aplicação errada. O que eu queria fazer, ele fez melhor, né? Fez melhor do que eu. Então, a primeira questão que nós vamos fazer agora o nosso método do OICA para ver a respeito daquela aplicação. Vamos ver se realmente ele estava falando besteira lá, se estava errado, né, equivocado, ou se ele estava certo, né? Talvez aí algum de vocês já tenham feito isso. Então vamos trabalhar o nosso método agora, observando o texto, né? Ele diz assim: o primeiro nós devemos entender o que o texto está falando. O texto está falando de quê? Então, nós sabemos que o texto está falando de uma profecia, a profecia do profeta Isaías, esse profeta que pronunciou essa palavra mais ou menos 700 anos antes de Cristo.
E aqui é um texto que nós podemos dizer que é um texto chamado de messiânico, ou seja, está falando de Cristo aqui. Alguém tem dúvida disso? Não, creio que não. Então, ele está falando aqui, o profeta Isaías está falando de Cristo, do Messias vindouro. Fazer algumas observações aqui. Ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Queria pegar só essa primeira parte, né? Vocês já viram, já falei um pouco da interpretação, dessa interpretação que a pessoa, então, não pode ficar doente. Se você estiver doente, você deve decretar, porque o texto está dizendo aqui, não está dizendo? Olha lá, ele quem? Jesus. O Messias tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores, já levou, acabou. Então, o crente não pode ficar doente. Então, você deve se apossar da palavra dele, né? E dizer e decretar para Deus, olha, eu não aceito essa doença, esse Covid-19 não pode me pegar, então eu decreto que o que o Senhor está dizendo aqui, a palavra de Deus está me dizendo que eu não vou ficar doente porque Jesus já levou sobre si, ainda diz que levou sobre si lá na cruz todas as nossas dores, né? Então vamos entender um pouco a respeito disso. Vamos observar o nosso texto, ver o que significa, né? Como eu entendo esse texto. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é observar, certo? Observar. Então, nós vamos fazer aqui as nossas observações sobre o que o profeta Isaías estava falando, né? O que o profeta Isaías queria dizer com isso, né? Com respeito a quê? Será que ele estava falando de Cristo na cruz? Ou o que ele estava querendo dizer com isso? Vamos fazer, então, as nossas observações. O que seria aqui? O que significa ele tomou sobre si? O que significaria esse tomou aqui, né? Então, nós devemos já, poxa, eu estou tendo uma de entender o que o texto está dizendo, o que Isaías queria dizer com isso, o que seria esse tomou sobre si. Mas aí diz, tomou sobre si as enfermidades, mas que enfermidades seriam essas? Né? Que tipo de enfermidades? Tá? Então, você não sabe o que isso significa, você está só observando, você está anotando, certo? Então, é isso que você vai fazer. Então, anotei aqui, eu não sei o que é esse tomou e não sei que tipo de enfermidade seriam essas, certo? Então, o segundo passo que você vai dar, você vai tomar agora, é a interpretação. Agora você vai responder as perguntas que você fez ao texto, que é aquilo lá. O que tomou quando? Foi quando que ele tomou essas enfermidades? Que enfermidades seriam essas? O que isso significa? O que o texto significa? O que Isaías queria dizer a respeito desse texto? Então, essa você deve procurar respostas. Então, já adiantando, eu quero adiantar com vocês aqui, né? O que significa tomou sobre si e tomou quando? Então, você, dentro dessa pergunta, dentro dessa questão, nós vamos logo adiantar a correlação, porque é dentro da correlação que vai nos ajudar a interpretar um pouco essa passagem, né? Então, nós vamos passar para o terceiro passo, porque o terceiro passo ele vai nos ajudar nessa interpretação. Então, seria a correlação. Então, já que se trata do gênero profecia aqui, nós estamos falando de uma profecia messiânica, que fala a respeito do Messias, nós temos que olhar aqui, vamos dizer, para o futuro bíblico, não para o meu futuro, né? Mas sim para o futuro bíblico. Lá ele está, por exemplo, hoje, no presente dele, eu preciso, então, entender lá na frente. Isso já foi cumprido? Essa profecia já se cumpriu? Então, eu devo, então, fazer a relação, qual é a relação desse texto com a escritura como um todo, né? Então, eu pergunto, onde será que isso se cumpriu? Né? Onde será que eu encontro o cumprimento dessa profecia? Será que essa profecia ela se cumpre na cruz de Cristo ou será que ela se cumpre fora da cruz? Onde é que ela se cumpre? Então, a correlação ela vai nos ajudar a responder essas perguntas. Então, nós vamos usar a correlação e ela que vai nos ajudar muito aqui. Então, o texto correlato que nós temos, meus irmãos, se encontra lá em Mateus. Abra sua Bíblia, talvez você deve ter pesquisado aí, né? Encontrou Mateus 8,17. E ele fala, para que se cumprisse, certo? Então, nós temos aqui, nós encontramos um texto correlato
que está em Mateus. E Mateus aqui, meus queridos, ele já interpretou o nosso texto, né? Então, basta que nós leiamos e observamos os detalhes para entender qual foi a interpretação de Mateus a respeito da profecia de Isaías. Então, Mateus é seu grande amigo, né? Ele já é o seu camarada, ele vai lhe ajudar a entender o que Isaías queria dizer com aquela palavra messiânica. Então, nós devemos atentar aqui para o que Mateus estava querendo dizer. Qual o significado que ele deu para esse texto, certo? Então, primeiramente, o que você vai fazer? Você está interpretando o quê? As suas informações, as suas observações, e aí tu vai lá nas suas anotações e vê a pergunta, quando isso se cumpriu? E aí você vai perceber aqui em Mateus que se cumpriu aqui, nesse momento, nesse instante, quando ele presenciou esse ato, né? Esse fato, podemos dizer. Então, ele se cumpriu aqui, porque ele diz, ó, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, dizendo, naquele momento, né, naquela ocasião, estava se cumprindo a palavra do profeta Isaías, certo? Então, vamos perceber que foi aqui, nessa mesma hora, que se cumpriu a profecia de Isaías. Mas se observarmos mais o detalhe, é que Jesus, ele está na cruz? Não, né? Não está na cruz aqui ainda. Ele vai estar na cruz há um bom tempo, mais lá na frente. Nós estamos o quê? Em Mateus 8. Mateus 8, e vamos perceber, ainda tem capítulo 9, capítulo 10, vai chegar, ainda tem muito chão ainda para Jesus percorrer, como a gente pode dizer. Então, como essa profecia ela se cumpriu aqui, nesse dia? É uma outra pergunta que nós podemos fazer. Então, está se cumprindo o que o profeta Isaías falou? Então, como é que ela se cumpre nesse dia? Será que essa profecia não deveria se cumprir lá na cruz? Mas não foi o que Isaías falou? Ela não se cumpriu na cruz? Então, essa é uma pergunta que nós devemos olhar para o nosso texto, para o texto de Mateus, e ele vai nos explicar o que estava se sucedendo naquele momento. Olha para o seu texto a partir do verso 14. Pode ler. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Agora leia o final do verso 16. E ele, meramente uma palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Perceba, o que estava acontecendo naquele momento? Jesus, ele estava fazendo o quê? Curando os enfermos, ele estava curando doenças, ele estava fazendo os seus milagres. Então, as pessoas chegavam até Jesus para curar, para tomar para ele, que ele pudesse trazer a cura, para ele que ele pudesse trazer a libertação daquele povo a respeito das suas doenças. E aí cabe dizer o que o próprio Mateus conclui no verso 17, certo? Que é justamente, ele observou o quê? Que as pessoas estavam chegando a Jesus, doentes, enfermos, e ele o quê? Tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então ele diz, olha, o que seria isso? O que é isso? Isso aqui é um sinal, né? A profecia era um sinal de que a vinda do Messias era real, ok? Então Isaías dizia, olha, quando o Messias estiver chegado aqui, ele vai o quê? Curar todos os doentes. Ele vai tomar sobre si as nossas enfermidades. E o que estava acontecendo naquele momento que Mateus observou? As pessoas estavam vindo para Jesus, e Jesus estava operando milagres, curando doentes, trazendo cura para os enfermos. Então ele diz, eu entendi que ele é realmente o Messias. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Então está se cumprindo aqui neste momento o que o profeta Isaías falou há 700 anos atrás. Então não foi na cruz que Jesus tomou essas enfermidades, que carregou as nossas doenças, que tudo aquele momento não aconteceu na cruz, aconteceu antes da cruz, certo? É isso que nós estamos vendo então dentro do nosso texto. Então é assim que eu consigo interpretar um texto. E aí, dentro da perspectiva de Mateus, aquela interpretação daquele rapaz, ela é o quê? Ela cai por terra. Não tem esse negócio de decretar
a minha cura porque Jesus já tomou sobre si na cruz. Não, isso já foi cumprido naquele momento que estava se passando, e Mateus já relata que nós devemos atentar para isso. Por quê? Por que não foi na cruz que Jesus cumpriu essa profecia? O que isso significava? A profecia de Isaías era apenas um sinal da vinda do Messias. Então, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele relata isso através da sua observação de todos os fatos que estavam ocorrendo naquele momento. Então, qual foi a interpretação? Que aquela profecia significava que quando o Messias estivesse na Terra, ele curaria as pessoas que viessem até ele, e foi justamente isso que aconteceu. Ele observou esses fatos e disse: hoje se cumpriu a palavra do profeta Isaías. Então, portanto, essa já é uma profecia cumprida, algo que foi cumprido nos dias de Jesus, na presença de Mateus e também de muitos outros que o seguia. Portanto, então, não adianta você reivindicar mais seus direitos de cura, porque você não tem, na verdade, né? Se você não se cuidou, se você não soube interpretar o texto corretamente, você não tem direito algum, né? Você não tem direito disso. Então, aquela aplicação que nós vimos, ela não é correta, ok? E aí eu vou deixar como dever de casa vocês, então, pegarem o texto, estudarem o texto novamente com essas observações e fazer a devida aplicação para vocês. Então, aquela história de crente não pode ficar doente, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos. Paulo ficou doente, né? Amigos de Paulo ficaram doentes também. Nós temos vários relatos bíblicos de pessoas que ficaram doentes, mas para Paulo, principalmente, Deus lá disse que a minha graça te basta, né? Nós vamos perceber isso. Então, não tem essa ideia de não ficar, que a gente não fica doente. Ok? Então, isso aqui, como falei, quando isso se cumpriu, como essa profecia se cumpriu neste dia. E aí eu queria fazer um teste rapidinho com vocês. Tá todo mundo conseguiu entender o método? Jefferson, Pode falar, pastor. é só para entender que, na verdade, a gente está em uma profecia que não é só um versículo, né? Sim, então, sim. uma profecia que ela vai seguir. Por exemplo, no versículo 3, é uma etapa. No Uhum. versículo 4 é outra etapa. No versículo 5 já é uma outra etapa. Por isso Você que ideal... percebe, então, que, por exemplo, quando Filipe estava com o eunuco lá no deserto, ele já parte de uma outra parte da profecia. Uhum. Atos 8:32. Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque Uhum. da terra sua vida foi tirada. Então, aí já é uma outra parte. Então, a profecia, na verdade, ela está se cumprindo parcialmente. Sim. Na sua totalidade, ela vai se cumprir quando Jesus Cristo morrer na cruz. Isso, que é a ressurreição. Porque, na verdade, a gente está vendo só um versículo, né? Isso, a gente está interpretando um verso como exemplo, como eu falei. A gente tem que entender que a profecia 4, ela não é só o versículo 4. A profecia ela tem todo o capítulo 53, né? O seu contexto também, para que a gente perceba que sim, eu posso dizer que Jesus vai me livrar na ressurreição, né? Quando chegar, eu não vou ter um novo corpo, né? Então eu vou estar livre de todo pecado, de toda doença. Então Jesus, de certa forma, eu posso dizer, Jesus e tirou isso de mim, já de uma forma mais escatológica. Mas dentro do verso 4 eu não posso afirmar isso. Tá entendendo? Como muitos usam aplicando erroneamente. Então, a gente tem que entender que a profecia ela vai se estender, mas eu peguei o verso 4 porque ele é o mais usado para enfatizar essa aplicação errada, certo? Então, é só um exemplo do verso 4 dentro dessa aplicação. Mas, como o pastor já falou, todo o contexto, toda a profecia, ela vai ser seguida e ela vai ser entendida também com relação a outros textos. Então, ela não se prende apenas ao verso 4, mas o verso 4 ele é muito mal interpretado, né? É muito mal aplicado em muitos casos, ok? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo ficou quieto, tal.
Ok. Então, eu queria que você pudesse abrir aí em Provérbios 22, 28. Rapidamente. Provérbios, eu vou fazer um teste aqui com vocês. Ele diz isso aí, ele está dizendo isso aí. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. A questão é a seguinte, esse texto significa, o que esse texto significa? Ele significa não efetuar mudanças na forma como sempre fizemos as coisas, ou ele significa a quebra do 8º mandamento. Aí eu coloquei aqui uma cola, não furtar. Ou ele significa não remover os marcos que orientam os viajantes de cidade para cidade, ou nenhuma das opções acima. Quem acha que a letra A aí... Dá um sinal que eu não estou vendo. Quem acha que é a letra A? Alguém acha que é a letra A? Pode falar, ou então não quer se entregar, é? Ou não acha nada. Quem acha que é a letra B? Não? Não? Quem acha que Dá é a tempo letra... de pensar aí, Jefferson. Oi? Calma aí, Eduardo, que a gente Dá tá tempo pra gente refletindo. pensar antes. Tá pensando. Ah, vou dar aqui um segundo para vocês. Vou fazer de novo, então. Perguntar de novo. Quem... Já pensaram? Não. Rapaz, eu vou na. Pastor, não Eu vale. vou. Deixa o pastor falar. Não, eu não sei também. Eu posso dar minha opinião aqui. Pode falar, pode dar opinião, não tem problema nenhum. Isso é um... Eu acho que tá no a palavra em si, ela dá a entender que é acerca de território, de fronteira. Uhum. Alguma coisa mais. Você pode. Tem gente que aplica, né? As Uhum. aplicações é a chave do negócio, a aplicação daquilo que muitas vezes Isso, mas o pastor está no caminho certo. porque aí, na verdade, a aplicação já é o pretexto do pregador. Eduardo, a gente volta na letra C. C, não remover os marcos que orientam os viajantes de cidade para cidade. Então, tem o chat aqui, né? Cadê o chat? Estava por aqui. Quem acha que a letra A fala a letra A? Letra C, eu acho. Pastor, acho que é a letra C. Aí todo mundo vai com o pastor. Né? Ou o resto não acha nenhuma coisa, não acha nada, né? Nenhuma das opções acima. Ou tudo tá certo, ou tudo tá errado. Eu tava lendo aqui o resto do capítulo, né? Anterior. Uhum. E o contexto fala sobre a demonstração, né? As pessoas faziam isso, isso e aquilo. Ouve e repete o que eles fazem, mas eu não consigo entender ainda o que eles querem exatamente com isso. Bom, aqui... Ele meio que faz advertências. Ele faz várias advertências aqui. Ele faz uma ordem Só ali, que né? o versículo 28 parece que é, sei lá, é meio isolado. Justamente, que é jogado assim, não tá dando pra fazer a conexão com o resto do capítulo. Mas espera aí. Bom, eu vou fazer uma pergunta que a gente olha. O que a gente vai fazer? Vamos tentar aplicar aqui rapidinho, para ajudar. O que significaria Marcos? O pastor já deu a ideia, já falou. O que significa Marcos? É algo que marca, né? É mais o significado da palavra está relacionado com, por exemplo, aqueles marcos, aqueles troncos que nós colocamos num território para fazer uma demarcação, ok? Isso é a ideia da palavra marcos, fazer demarcar, colocar um limite dentro de uma área específica. Isso que o autor quer dizer com marcos. A questão é, o que ele quer dizer com isso? Por quê? Por que ele está colocando marcos aqui, antigos que puseram teus pais? Eu acho que é a letra B mesmo. O pastor já mudou. Tem chance de se arrepender. Já mudei porque, na verdade, ele está usando a ideia, mas pelo texto ele está falando sobre os mandamentos. Correto. Tá vendo? Pastor, cara inteligente.
Pastor tá observando direitinho. Eu também Ah, acho que só a que tá letra muito B. específico esse negócio de não furtar. Pode ser qualquer mandamento. Pode ser qualquer mandamento, você acha? Não removas os Porque no marcos. começo ele fala para guardar o coração, confiar no Senhor. Aí ele começa, bem que ele fala de não roubes ao pobre. Ó, não roubes ao pobre. O Ajudando, que eu entendi pode falar. tá certo, mas tipo, ele fala que para você não ter dívidas com outras pessoas e se você não tem como pagar, aí ele fala, não removas os marcos antigos que fizeram teus pais. Eu acho que ele tá tipo usando não remova os marcos como forma de pagamento de alguma dívida, tipo isso. Uhum, Uma Sim, coisa Será? interessante que eu achei aqui um texto correlato, né? uhum, Jó 24:2. uhum. Aos que, reno- Relações aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apaziam. Mas qual é o que mostra a correlação? Acho que é o. Não, isso não é isso. Tem vários. Não, com a versão. Eu sei, mas não tem. É porque Assim, a gente tava assistindo. A gente assistiu, não, lendo aqui na versão da Viva. E ele é bem específico em ele é bem relação específico. Isso a que eu ia falar. algumas coisas, alguns versículos. Então, quando a gente vê na Viva, tem assim: não tente aumentar sua propriedade mudando os antigos marcos. Então, tipo, dependendo da versão, a gente pode até pensar que pode ser a C, porque fala realmente em aumentar a propriedade, mudar os marcos, as orientações que seus pais deixaram, as orientações do passado. Então, essa questão da linguagem da Bíblia, acredito que pode muitas vezes influenciar muito a interpretação que a gente vai ter. Por isso que eu digo, vocês devem observar primeiramente o texto, certo? Aí você vai seguir para a interpretação, por exemplo, o que seria esse marcos? Aí você vai no dicionário, entender o que seria, que é justamente a questão territorial, demarcação, essa é a ideia. E aí você também tem que entender o contexto, né? O cultural, o que o autor queria dizer, e principalmente a correlação, porque a correlação ela vai ajudar a interpretar esse texto. A questão do Jó é bem interessante, mas você vai encontrar também Deuteronômio falando a respeito desses marcos. A ideia é mais ou menos o seguinte, é que como as pessoas antigamente eles faziam, hoje ainda fazem, né? Mas antigamente como é que elas tinham seus terrenos garantidos? Através desses marcos. Então elas demarcavam todo o seu território. Aí o que acontecia? Vinham as pessoas viajantes ou pessoas estrangeiras que não e viam aquilo que ela conseguia. O que ela fazia? Ela retirava o marco, né? E diminuía daquela pessoa. Ou seja, ela estava fazendo o quê? Ela estava furtando, né? Roubando, tirando uma demarcação que não pertencia a ela e dizendo, não, é até aqui agora que é a minha parte. Então, essa é mais ou menos essa ideia realmente relacionada com esse mandamento em específico, do não furtar. Né? Então, para a gente perceber como não é só uma simples leitura vai fazer você interpretar. A questão também de você ter várias versões da Bíblia vai ajudar. Algumas vão até não ajudando também, né? Vão deixando mais dúvidas. Mas essa é a ideia, que você vai tirando as suas dúvidas. Você vai anotando o que é que está de diferente aqui nessa e naquela outra, para que você possa compreender melhor o texto, ver o contexto e assim ir trabalhando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deu para entender aqui, mais ou menos, como é a interação? Então, para fechar aqui, eu queria deixar esses 2 livros para vocês. Eu acho que eu já sempre falo nessa trilogia, né? Tem mais um que é de exegese, mas eu sempre falo nesses 2 livros do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Né? Entendes o que lê e como ler a Bíblia livro por livro. Então, são 2 livros. Eu tenho. O senhor tem, pastor, todos os 3? Não, eu tenho um. Entendes o que lês. É que esse aqui é uma nova E versão. tenho outros também. Como ler a Bíblia, ele é uma nova versão. Ele tem também Era da Vida Nova, né? Esse aqui agora saiu pela Thomas Nelson, mas tem versões da Vida Nova também antigos. Isso aí é porque eles perderam os direitos, mas é a mesma coisa,
né? Como ler a Bíblia livro por livro. O que é isso? Ele vai fazer uma questão panorâmica, né? Pegar livro por livro e dizer qual é a ideia central, mais ou menos, fazer um comentário, ver em que época ela foi escrita, qual o contexto, tal, tudo isso. E o Entendes o que Lês, ele já vai trabalhar mais na questão da interpretação bíblica, hermenêutica bíblica, falando um pouco de gênero literário, como você pega textos para interpretar. Então, é importante vocês ter esses livros, quem tem, releia esse livro, que vai lhe ajudar muito na sua interpretação, ok? Uma outra coisa que eu falei para vocês, é aqui um aplicativo de computador. Um aplicativo, todo mundo está conseguindo enxergar? Acho que esse daí é o que. Não, não. Não? Tá travado nas indicações. Fala de Era- livros aí. Travou mesmo. E agora? Agora Apareceu? Ah, Foi. parece Então- um programador. Oi? Agora faz sentido com Nada, a imagem de divulgação do culto. Parece meus programas de programação. Parece o R. Bom, esse aqui é o que eu uso muito nos meus sermões, nos meus estudos bíblicos. Eu venho E aqui... O pastor? Seu Logos. Não. Esse aqui é eu tenho ele completo, com todos os dicionários dentro. Olha aí, tá vendo? É o The Word. Nós estávamos em Provérbios, né? Eu venho aqui em Provérbios. Era 22, né? Deixa eu tirar aqui. 22, verso 28. Aí eu uso essa versão aqui. Essa versão aqui, ele vai trazer essas letrinhas aqui, né? Que chamamos de Strong, né? O dicionário Strong. E aí ele vai te dar uma ideia do significado dessa palavra. Então vamos lá no verso 20. Olha, ele diz aqui, ó, não remova os marcos. Aqui, aí ele dá uma ideia aqui no Strong, dizendo o que seria esse marcos, né? Me descobriram eu aqui. Oi? Me descobriram eu aqui. Eu tava com ela aberta. Tá vendo? Olha, deu pulo do gato do pastor. Foi mal, pastor? Eita. Então aí você tem alguns significados da palavra, né? Só que você vai pegar isso e ver no contexto, ver se você ter a ideia do autor a respeito. Mas ele quer significar isso, entendeu? E assim você vai fazendo com vários textos. Né? Temos do Antigo, do Novo, e aí você usa esse programa, vai lhe auxiliar muito nos seus estudos. Eu não vou mostrar tudo, senão vocês vão... Mas esse é Bíblia de Genebra nadinha. É importante a gente ter essas ferramentas, tá ok? É uma das ferramentas que eu utilizo muito. O outro, isso aí eu vou esperar uma possível doação e não sei quando, é o Logos. Não sei de quanto vocês já ouviram, alguém falou também do Logos. O Logos é uma ferramenta importantíssima para quem quer se aprofundar nas escrituras. Então, vocês deram para entender a ideia do método de observação, interpretação, correlação e a aplicação. Então, a aplicação fica muito de como você vai tirar, extrair aquela verdade, vai ver e vai aplicar a sua vida, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou passar o PDF também depois. Quando eu fizer o PDF, eu passo para vocês, tá ok?